aí, hein? Obrigado, gente. É sempre bom, é sempre uma experiência nova. O Me Chama Que Eu Vou já está no ar. Está um show para você. Você na sua casa, eu na minha e a minha entrevistada na dela. O nosso papo com açaí de hoje, vamos conversar com a jornalista, blogueira, colunista Dani Figueira. Ela que já viajou por vários países, por várias cidades do Brasil e também por várias cidades do estado do Pará. Seja bem-vinda ao programa Me Chama Que Eu Vou, minha querida Dani Figueira. E já quero começar a minha entrevista lhe perguntando, fala pra gente, em que momento você percebeu que queria ser jornalista? Oi galera do Me Chama Que Eu Vou, eu sou a Dani Figueira, sou jornalista, né? Sou publicitária também, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês dessa entrevista e estou aqui de casa. Eu sou formada em publicidade, comecei a trabalhar e depois fui chamada para fazer um teste na TV Cultura como produtora. Logo depois me tornei apresentadora e achei aquilo o máximo, entrevistar pessoas, pesquisar. Era uma coisa assim que eu não tinha ideia e que foi muito prazeroso. Eu tinha um programa que chamava Bem Pará. A gente viajava pelo estado do Pará contando as histórias do município, né, dos municípios paraenses, das pessoas. E isso me dava um prazer enorme de poder divulgar nossa cultura, a arte que a gente tem aqui dentro de um programa de televisão. E aí nesse momento, né, eu fui picada pelo jornalismo e a partir daí eu nunca mais saí. Fiquei passeando um pouquinho entre a publicidade e o jornalismo, mas se a gente for contabilizar tudo, o jornalismo ele foi o que ganhou a maior parte do meu tempo e do meu coração. Dani, você atuou em diversas empresas de comunicação, inclusive na Secretaria de Comunicação do Estado do Pará. Fala pra gente um pouco desse conhecimento? Pois é, eu comecei a trabalhar como jornalista na TV Cultura, né? Acabou sendo foi acontecendo, eu comecei como apresentadora e depois como repórter, e aí as coisas foram caminhando na área do jornalismo. A última experiência que eu tive como num órgão público foi no governo do estado. Eu trabalhava numa agência Pará de Notícias, né? Que é uma agência de notícias super importante do estado e que conta, enfim, as histórias das pessoas envolvidas nos processos estaduais. Isso é muito, muito legal. É uma boa forma de se manter informado com tudo que acontece. E foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha trabalhado diretamente, né, para uma assessoria. Na agência Pará a gente fazia assessoria de imprensa e também atuava como repórter. Então, é uma atividade muito prazerosa. Eu aprendi muito no governo, aprendi a ser uma cidadã melhor depois que passei por lá, né? Acho que todo mundo que teve a experiência de trabalhar na agência Pará, de fazer uma assessoria, a gente acaba aprendendo muito sobre o estado de forma geral e também de todas as nuances que acontecem dentro das atividades estatais. E isso com certeza me fez uma cidadã muito melhor do que a cidadã que eu era. Dani, fala pra gente qual sua avaliação no jornalismo de hoje. A avaliação que eu posso fazer, eu acho que não do jornalismo, mas da atividade, né? A gente está vivendo um momento da internet, também está vivendo um momento da diminuição de jornalistas dentro das redações, né? Os jornais fechando, as revistas fechando. E isso é um problema porque a gente acaba tendo menos gente fazendo a mesma coisa, então o tempo de apurar uma matéria, de ir atrás de uma história, ela às vezes não dá, porque a pessoa tem que cobrir. Eu vejo alguns amigos de profissão, de televisão principalmente, né, e que não deve ser diferente com o pessoal do impresso, tá aqui fazendo matéria com o governador, aí logo depois está cobrindo um assassinato, aí minutos depois está fazendo sobre pesquisa de preço da cesta básica. Então, assim, não tem tempo nem de se preparar, porque é muita atividade para pouco tempo.
Isso acontece porque enxugaram as redações, né? A gente teve aí, ainda está passando por esse processo, e isso é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a internet aí, onde as pessoas podem falar e podem escrever sobre o que gostam, né? Eu acho que tem que ter muito cuidado nesse processo para poder seguir os trâmites do jornalismo, de apurar, checar, rechecar, ter uma boa história para contar, e isso continua sendo um precedente mesmo dentro das redes sociais. Dani, fala pra gente, como jornalista, como você adaptou a profissão diante dessa pandemia? Bem, hoje eu trabalho como jornalista para mim, vamos dizer assim, né? Eu tenho 2 colunas em portais de notícia aqui no estado, uma no Paratrip, que é o Dica da Dani, e outra no Roma News, que é o Dani Viaja. Tem um blog que eu escrevo sobre viagem, que fala sobre viagem, então acaba que esse processo eu consigo fazer de casa, lógico, pensando de como que vou escrever sobre isso daqui da minha casa. O outro trabalho como jornalista e assessora de imprensa, e aí a gente adapta reorganizando a estrutura. Monta a estrutura toda em casa, tem um computador aqui onde eu estou conversando com vocês, praticamente meu escritório, eu estou na sacada aqui do apartamento da casa, e aí eu monto o computador aqui, internet e telefone, e a gente volta a trabalhar. No meu caso, isso é possível fazer de casa, porque por se tratar de uma assessoria de comunicação, eu ligo diretamente para as pessoas que eu estou assessorando, consigo apurar daqui. Agora, quem faz TV, quem faz rádio, quem está fazendo jornal impresso, precisa ir para a rua. Então, essa turma aí está precisando seguir alguns protocolos. Isso, com certeza, deve ser uma dificuldade de fazer, fora o medo de estar na rua e de se contaminar. Enfim, tem uma série de processos. Mas aqui, eu tive que aprender a trabalhar de casa e com o computador, internet, telefone, está funcionando, tá caminhando bem. Dani, fala pra gente que dica você deixa para quem quer seguir a carreira. Bom, eu não sei se há uma dica para quem quer seguir carreira. Eu acho que a gente tem que seguir aquilo que a gente tem vontade de fazer. O jornalismo, ele é uma profissão bem ampla, extremamente gratificante quando você gosta do que você está fazendo. Tem gente que gosta mais de fazer assessoria de imprensa, tem gente que gosta mais de fazer vídeo, tem gente que gosta mais de escrever. E tem gente que às vezes gosta mais de determinado assunto, não se adapta a outros assuntos. Então, isso é um processo que você precisa entender o que disso te faz bem, o que disso você gosta de fazer porque quando a gente gosta do que a gente faz, todo o resto é consequência, né? Vai ser, não digo fácil, mas é mais prazeroso realizar as atividades que você tiver que fazer no dia a dia. Então, a dica que eu deixo para os futuros jornalistas e para todos os outros profissionais é essa: fazer o que gosta, se dedicar e acreditar que vai dar certo. Dani, fala pra gente, do seu ponto de vista, a profissão hoje tem deixado a desejar? Não, eu acho que não. Eu acho que o profissional de jornalismo continua atuando aí de forma séria, né, com muito estudo, com muita dedicação. O que a gente teve agora é um monte de gente fazendo vídeo, escrevendo e parecendo ser jornalista. E isso acaba dando um certo descrédito, vamos dizer assim, né, para quem lê, para quem acompanha, porque aí você fica na dúvida sobre aquela informação, se aquela informação é correta, se ela não é correta, como é que aquilo está caminhando, né? Então, o que eu acho que hoje é mais difícil ser jornalista, porque você tem muitas pessoas se passando por jornalistas, ou pessoas que até se formaram na profissão, mas não podem ser chamados de jornalistas porque fazem um jornalismo vendido, né, ou fazem defesa de interesses próprios, e isso não é bacana, né? Isso fere qualquer profissão, e com a nossa também não é diferente, né? Mas eu acho que a gente não tem um problema nos profissionais de comunicação. O que a gente tem é muita gente se fazendo passar por profissional sem ser. E aí isso é um problema.
Dani, fala pra gente o que é preciso para ser um bom jornalista e ter sucesso na área. Eu acho que o que precisa é a mesma coisa da dica lá, que a gente falou mais um pouquinho atrás. Eu acho que você precisa gostar, né? O sucesso, ele vem com o tempo, né? Com o reconhecimento, ele vem com o tempo. Então, você tem que gostar do que você faz. Porque quando a gente gosta do que a gente faz, estudar é tranquilo, estudar passar horas num carro para conseguir uma matéria, para conseguir uma foto, passar horas numa redação escrevendo aquela matéria, né? Escolhendo a melhor fotografia, o melhor título que vai, no caso da matéria escrita, ou a melhor passagem de vídeo que você vai fazer, ou mesmo como um blog que você pesquisa aquela informação para poder estar lá, ou para vivenciar aquilo que está lá. Isso acaba passando, né? Quando eu trabalhava no estado, a gente ia para Marabá, na época que a 151, logo quando eu entrei no estado, eu entrei em 2011, a PA 151 era só buraco, tinham trechos horríveis lá. E aí a gente ia para Marabá de carro, né? E passava, às vezes, quase 24 horas para chegar, porque tinha que se precaver para não estar na estrada quando estava muito tarde da noite, né? Você não conseguia pegar velocidade na estrada. Então tinha uma série de cuidados, mas a gente ia assim numa alegria, numa felicidade até chegar e poder mostrar um serviço, poder mostrar um atendimento, poder mostrar um projeto, né? E isso é muito legal de vivenciar. A minha profissão, ela me deu uma coisa que é impagável, né? Eu gosto muito do estado onde eu nasci, eu sou apaixonada pelo estado do Pará, pela nossa cultura, pela comida. Enfim, sou muito apaixonada e o fato de ter essa profissão me permitiu conhecer a grande maioria dos municípios paraenses. Eu estava até fazendo uma lista esses dias aí, contabilizando o que eu tenho, que municípios eu conheço, que municípios eu só passei, comi alguma coisa naquele município, fiz uma foto, que municípios eu passei, foi tanta loucura que eu não consegui nem fazer a foto. E aí eu estava fazendo essa seleção e assim, dos que eu tenho certeza absoluta que eu passei, que eu encontrei fotografia, que eu encontrei alguma referência de um lugar ou de alguém naquele lugar, já passa de 100. Tem municípios que eu não conheço e que eu adoraria conhecer, um deles é Terra Santa, é um município que eu gostaria muito, muito de conhecer, mas isso foi muito bacana da minha profissão, né? Poder conhecer a maior parte dos municípios do seu estado, mesmo que numa passagem rápida, ou só para um almoço, ou só para um jantar, uma parada no caminho, já foi legal. E eu tive a oportunidade de conhecer municípios, de passar mais tempo, de conhecer um pouco da história desse município, conhecer um distrito daquele município. Quando eu fui em Curionópolis, eu tive a oportunidade de ir em Serra Pelada, então Serra Pelada foi assim uma experiência incrível de ter ido lá. Eu voltei lá mais 2 vezes e foi muito, muito legal ter ido nesse lugar. São Félix do Xingu, né, que é um lugar que tá ali no extremo, foi tão legal ter ido a São Félix do Xingu. O Marajó, que eu fui várias vezes, o Marajó, por estar mais próximo aqui de Belém, consigo ir mais vezes, né? Um dos primeiros programas que eu gravei foi no Marajó, então tem uma certa paixão. Augusto Correia e Bragança, o Augusto Correia foi o primeiro município que eu gravei o Bem Pará, então assim, foi o primeiro município que eu fui a trabalho, né? Como apresentadora responsável por aquilo, por ter que pesquisar, por ter que entrevistar as pessoas. Eu tenho um carinho enorme por Augusto Correia. Volto lá, assim, é uma cidade que eu me reencontrei, né, ano retrasado e ano passado. Voltei a frequentar a cidade, descobri tanta coisa legal também. Então é muito bacana, é uma coisa que é incrível nessa profissão. Para mim, poder falar de coisas que eu gosto e ter conhecimento de muita coisa do estado, para mim é sinônimo de sucesso, né? Tem gente que acha que sucesso é ser parado na rua, as pessoas te reconhecerem. É lógico que é muito legal alguém reconhecer seu trabalho, né? Ter descoberto alguma coisa através de uma matéria sua. Isso é maravilhoso. Eu não estou aqui dizendo que eu não gosto, pelo contrário, amo. Mas eu acho que o maior sucesso que eu tive é poder falar, fazer essa conta que eu falei ainda há pouco,
né? Tantos municípios que eu conheci, tantas pessoas por quem eu passei pela história delas, então acho que isso foi, sem dúvida, para mim, sinônimo de sucesso. Dani, você está presente nas redes sociais por meio do seu blog. Fala pra gente que assunto é bordado no seu blog. O meu blog se chama Dani Viaja, é daniviaja.com.br para quem quiser acompanhar. Eu comecei o blog em 2011 para falar sobre uma experiência de morar na Argentina. Eu morei na Argentina de janeiro de 2011 a junho, mais ou menos, de 2011. E aí eu criei o blog para falar sobre essa experiência na Argentina. Depois eu apaguei o blog, assim, sei lá, parei de escrever e aí parei ele. Retomei ele. Em 2015 eu comecei a falar sobre as coisas que eu gostava de viajar, de passear na cidade, no meu Instagram. E aí eu fazia uns roteiros na cidade, passeando, e comecei a escrever também para o Instagram. Aí mais para o Instagram até do que para o blog, porque aí eu fazia um roteiro inteiro do que fazer o dia inteiro em Belém, né? As pessoas falam muito que não tem nada para fazer em Belém. Belém tem um monte de coisa para fazer. E aí eu comecei a escrever esses roteiros que eu fazia. Então eu saía de manhã cedo, passeava o dia todinho ali e escrevendo no Instagram, agora eu estou em tal lugar, fiz tal coisa, enfim, e foi muito legal. E esse projeto acabou sendo chamando a atenção, na verdade, da Isa Arnaud, que é dona do site, do portal Paratrip. E aí a Isa me chamou e falou: Dani, eu quero escrever esses roteiros lá pro site, aí ficar com uma coluna e tal. E aí eu topei e foi uma experiência muito legal. É uma experiência muito legal, porque eu ainda tenho a minha coluna lá no Paratrip, que é o Dicas da Dani. E aí eu voltei a produzir material, e aí colocava o material da coluna também no blog. Enfim, começou o negócio a ficar mais encorpado. E aí, depois eu fui chamada pelo Roma News no ano passado para... Não, mentira, ano passado não. Eu fui chamada pelo Roma News esse ano, em janeiro desse ano, estava de férias, para poder escrever uma coluna também para o Roma News sobre viagens. E aí no Roma News eu tenho uma coluna chamada Dani Viagem. Vejam lá, entrem lá no site do Roma News, tá lá a minha coluna. E aí eu escrevo também mensalmente para lá, falando também sobre dicas de viagens. Então hoje eu tenho o meu Instagram, que é o Dani Viaja. Esse Instagram, ele fala das minhas viagens, das coisas que eu gosto de fazer, dos passeios por Belém, da cultura, um pouquinho de feminismo, né? Porque eu atuo na área, enfim, um pouquinho de cada coisa que sou eu, que eu gosto de fazer. Então tá lá no meu Instagram, minha família e todo mundo. No blog tá as matérias mais, vamos dizer assim, mais completinhas, né? Com mais conteúdo. E no Roma News eu tenho a coluna, que geralmente é roteiro de um dia, do que fazer um dia. Então tem vários roteiros legais. Começamos com o roteiro na Ilha do Marajó, lá em Soure. Eu estava em Soure de férias quando recebi o convite e fiz. E no Paratrip tem o Dicas da Dani, que é uma dica de um restaurante, um lugar, uma comida, uma coisa para fazer. Então acaba tendo essa dica lá. Então, hoje são 4 canais aí de comunicação, né? Se vocês quiserem me sigam, é @Dani_Viaja, que tá lá, Dani Filgueiras, e Dani_Viaja é o @ do meu Instagram, tá bom? Dani, quem lhe acompanha nas redes sociais pode ver que você tem viajado o mundo. Fala pra gente quais os países que você já visitou. Eu já visitei, os países que eu visitei: Brasil, vários lugares do Brasil, mas eu acho que o melhor país é esse país que se chama Pará, que eu conheci e conheço e tento conhecer mais. Então esse é o primeiro país, eu acho que tem que estar no topo da lista de todo paraense. Esse país se chama Pará. Acho que como brasileiro a gente tem que conhecer o Brasil também, e sempre que eu posso eu viajo pelo Brasil. E as viagens internacionais, elas também vieram, né, a partir de 2009, que foi a primeira, eu fui para a Argentina. Aí em 2010 fui para a Argentina de novo, que eu gostei. E em 2011 fui morar lá na Argentina, porque já vi que foi uma paixão, né. Então eu conheço ali Argentina, Uruguai, Paraguai,
aqui. Portugal, eu fui a Portugal, conheci algumas cidades, mas assim, mais Lisboa e Porto. Espanha, e aí na Espanha eu fui para Barcelona, Madrid e Sevilha. Itália, fui a Roma e Milão. França, fui para Paris. Paris é muito bom. Fui para Berlim, na Alemanha. Que mais, gente? Será que eu tô esquecendo alguém? Eu acho que foram esses, assim. Quando eu fui para Andorra, que é um país pequenininho ali, imprensado ali na Espanha praticamente. E foi muito legal também, uma experiência maravilhosa, porque em Andorra eu vi neve, então foi muito, muito bom. E eu acho que foi isso, acho que todos os países, não sei se eu esqueci alguém, mas ainda quero visitar mais lugares. Esses são pouquinhos, assim, para quem gosta de viajar. Mas o que eu tento fazer na cidade, conhecer no país, é conhecer mais de uma cidade. Nem sempre é possível, mas eu tento fazer isso. Dani, as viagens foram a trabalho ou realização de um sonho? Fala pra gente dessa experiência de conhecer outros países. Olha, conhecer outros países sempre é um sonho. Acho que conhecer outros lugares é sempre um sonho. Eu fui pra Argentina meio que sem querer, assim, surgiu a oportunidade, eu fui. Foi apaixonante. E aí depois que você faz a primeira viagem internacional, parece assim que libera você de um medo de viajar, de achar que é tudo muito caro. Não é que seja tudo muito barato, que não é, mas a gente descobre que mesmo não tendo muita grana, consegue se organizar e fazer uma viagem bem legal, né? Pesquisa, organiza, enfim. E eu queria muito conhecer a Itália. Roma era um lugar que estava assim nos meus sonhos de conhecer. Mas era um sonho que parecia muito distante, assim, é muito caro ir pra Europa, né? Euro, tudo muito caro. E aí eu tenho duas amigas que também, Andressa Farias, beijo, que a Andressa uma parceiraça, amiga minha, e a Andy Valadares. Nós três desejamos ir pra Itália. E aí, como não tinha grana, a gente resolveu começar um negócio. E aí começamos um negócio, que é a loja As Meninas, que é uma loja dessas bijus lindas, ó, eu tô até com um brinco aqui, maravilhoso da loja. Esse, inclusive, é importado, esse aqui veio da Espanha, né? E aí, a gente começou esse negócio para que todo o lucro fosse para a viagem. Então, nós começamos cestas de café da manhã, depois fomos vendendo bijuteria, que é uma coisa que a gente gosta, acessórios para cabelo, pulseirinhas, essas coisas. E aí, todo o lucro da loja era guardado. A gente juntou durante 3 anos, mais ou menos, o dinheiro para poder viajar e conseguimos fazer a viagem e fomos para a Itália, fomos para a Alemanha, fomos para a França e fomos para Portugal. Eu já tinha conhecido Portugal, acabamos indo a Portugal também, porque a Andressa não conhecia. E foi um sonho assim, maravilhoso, mas foram 3 anos juntando dinheiro, né? Então, vale a pena, assim, eu acho que vale a pena o esforço. Se você não tem o seu salário, a sua renda, não permite que você viaje e você gosta de viajar, pense que renda extra você pode fazer para ir juntando, né? A gente via ali o lucro e guardava certinho, não mexia para poder viajar. E a gente já está juntando de novo para poder fazer outra viagem, se Deus quiser, ano que vem a gente consegue fazer mais uma viagem com esse dinheiro, que a ideia é continuar viajando, né? Conhecendo outros países e vivendo essas experiências, é muito bom. Dani, fala pra gente o que você trouxe na bagagem de experiência após a cada viagem. Eu acho que toda viagem que a gente faz, toda viagem, se você for daqui para Mosqueiro, né? O que você vivencia é o mais importante do que você traz na bagagem. Eu conheço muita gente que viaja e que não que conhece só os pontos turísticos, né? Que não
não pesquisou aquela cidade, que não olhou. Tipo, toda vez que eu vou em Mosqueiro, eu descubro uma coisa nova, né? Eu descobri já em Mosqueiro como é que começou aquele pastelzinho do Oliveira, né? Tem até lá no meu blog a história do pastelzinho do Oliveira. Onde a cidade nasceu, né? Onde começou ali a Vila de Mosqueiro, a gente acha que é na Vila, na verdade começou na Baía do Sol. Conhecer alguém que mora lá há muito tempo, que tem uma história. Então acho que essas são as melhores experiências, as melhores coisas que você pode trazer de uma viagem. Então quando eu fui para a Itália, a minha expectativa era a mesma, essa sede de conhecer, de viver uma experiência era a mesma de quando eu vou para Mosqueiro, né? Dos dois lados, tanto de conhecer um pouco como desfrutar. Se eu vou para Mosqueiro e passo o dia todo lá na praia, pegando ventinho, pegando sol, quando eu vou para a Itália eu também quero sentar num café, ficar horas lá vendo as pessoas passando, comendo uma comida do local, conversando com garçom. Enfim, vivenciar a experiência. Eu acho que isso são as principais coisas que você traz na bagagem. E a outra coisa que eu procuro trazer literalmente na bagagem é alguma coisa daquele lugar. Então, geralmente eu trago algum objeto de decoração para minha casa, coisas que vão ficar, um quadro de um artista de rua, um CD de música. Eu sou da época do CD, tá, gente? Desculpa aí, ainda sou do CD. E uma fotografia, tento comprar alguma coisa daquele local. A minha casa aqui é cheia de coisas. Por exemplo, ó, isso daqui veio lá de Abaetetuba, são os brinquedinhos de Meriti estão aqui. Esse coraçãozinho aqui veio de Minas, né? Essa plaquinha que tá aqui atrás é de Paraty. Então, o que mais tem? Esse quadrinho que tá bem aqui, ó, ali em cima é de Fortaleza. Então, assim, só aqui na varandinha, rapidinho, você consegue identificar um monte de coisa das viagens. Então, também vale a pena trazer uma coisa representativa daquele lugar e ter isso na sua casa. Eu gosto muito e é uma coisa que eu preservo. Mais do que trazer uma roupa, trago biju às vezes, trago biju para vender, né? Tipo essa, eu já falei, linda. Enfim. Então, eu tô sempre movimentando. Dani, muito obrigado pela sua entrevista. O Me Chama Que Eu Vou está sempre de porta aberta para você. Galera do Me Chama Que Eu Vou, muito obrigada. Eu adorei essa entrevista. Me convidem sempre, me convidem para viajar também, né? Foi muito, muito, muito legal. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no meu Instagram e lá no blog. Visitem, viajem, visitem as colunas também, comentem, mandem o que vocês acharam, deem sugestão, porque eu adoro receber sugestão, tá bom? Um beijo em todo mundo e até a próxima. Tchau. O nosso programa fica por aqui e não esqueça que a gente tem um encontro marcado no próximo sábado, neste mesmo horário, neste mesmo canal, aqui no Me Chama Que Eu Vou PA. Eu aguardo vocês. Tchau! Vem comigo! Tá aqui na maior festa do Pará. Isso, a gente se vê por aí, hein? Obrigado, gente! É sempre bom, é sempre uma experiência nova.